Olá, vocês que nos acompanham no canal Hora Tranquila. Estamos agradecidos a Deus por podermos estar junto com vocês mais uma vez. Somos gratos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que participam dos momentos de reflexão e oração, e também a vocês que estão participando, nos enviando perguntas. E dentro da Bíblia nós procuramos sempre responder o que vocês nos perguntam. Nós temos aqui uma pergunta de uma irmã. Ela pergunta se no céu existe maldade. Ela cita aqui Efésios capítulo 6, verso 12. Efésios 6, verso 12 diz assim: Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então, por causa dessa citação do apóstolo Paulo em Efésios, que nós lutamos contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, ela então perguntou se existe maldade no céu. Não, irmã, não, claro que não existe maldade no céu. Quando o apóstolo Paulo cita que nos lugares celestiais, ele está se referindo a esse espaço que nós olhamos para cima e dizemos que estamos vendo o céu, hoje está bonito, às vezes o céu hoje está nublado, Então nós olhamos para cima, para a atmosfera, e nós falamos que o céu está bonito ou está nublado, assim nós usamos a expressão. Então, esses seres celestiais, os seres espirituais, hostes espirituais da maldade, eles estão nesse espaço que nós chamamos de céu. Porque, segundo a Bíblia, existem 3 céus. O céu atmosférico, esse céu que nós vemos, olhamos para cima e estamos vendo esse azul. Existe o céu sideral, que é o céu das estrelas, dos astros, dos planetas, é o céu sideral. E existe o céu onde é o trono de Deus, é o 3º céu. E o apóstolo Paulo mesmo, ele citou aqui em 2 Coríntios capítulo 12, no verso 2, Paulo citou: Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao 3º céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Aqui, Paulo está falando dele mesmo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, foi quando ele foi arrebatado, naquela visão que ele teve do trono celestial. Ele estava indo a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, e então uma luz interceptou Saulo e ele caiu por terra, e então ele ouviu uma voz do céu que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo então, caído ali no chão, sem poder ver, ele pergunta: Quem és tu, Senhor? E aquela voz responde: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele teve essa visão do céu, do trono celestial. Por isso que ele diz aqui: fui arrebatado ao 3º céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Ele diz aqui que ele não sabe se o corpo dele foi no céu, mas claro que foi uma visão que ele teve. Se foi no corpo ou fora do corpo, foi uma visão. Ele foi arrebatado em visão. E ele viu Jesus assentado à destra do Pai poderoso. E então, naquele dia, naquele momento, Saulo, ele aceitou a Jesus em sua vida. Saulo, ele era hebreu, ele era da tribo de Benjamim, e ele era um ferrenho perseguidor daqueles que procuravam seguir a Jesus. Saulo, ele não conheceu Jesus pessoalmente. Na época em que Jesus viveu, Saulo não estava em Jerusalém. Saulo vivia em uma outra região. Ele era filho de judeu, mas
ele era da tribo de Benjamim e ele defendia com unhas e dentes aquilo que os judeus ortodoxos criam e defendiam. E então, quando ele veio para Jerusalém e que ele soube desses que estavam aceitando a Jesus, principalmente os judeus que aceitavam a Jesus e agora passavam a ser cristãos, Saulo pediu cartas para que ele tivesse autorização para ir nas casas atrás de pessoas, para prender pessoas, para levar até a morte por causa da fé em Jesus. E ele estava com uma carta indo para Damasco, perseguir os cristãos. E aí essa luz, que é Jesus, interceptou Saulo no caminho. E ali então ele se encontra com o Senhor Jesus e tem a sua vida transformada. Ele foi ao terceiro céu arrebatado em visão naquele dia. Por isso que ele diz aqui em 2 Coríntios 12, verso 2. Então existem 3 céus. Esse céu atmosférico que nós vemos, o céu sideral das estrelas, dos astros, dos planetas, e o céu onde Deus habita, onde é o trono de Deus. E o apóstolo Paulo, ele é claro aqui em dizer em Efésios, que nós citamos aqui o verso 12, que nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Se nós pudéssemos ver, nós íamos ver o espaço cheio de anjos maus e anjos bons, os anjos que cuidam de nós e os anjos que querem nos destruir. Eles estão aí, nós não podemos ver. É como um sinal de internet chamado Wi-Fi. Você não vê, mas o sinal está aí em toda parte. Um sinal de rádio, você ouve a rádio, você não vê as ondas do rádio, mas você ouve o rádio. As ondas estão aí. Assim são essas hostes malignas que estão aí procurando nos destruir e também as hostes celestiais de Deus para nos defender. E Paulo, então, aqui no capítulo 6, você pode continuar lendo depois, ele diz aqui como é que nós podemos nos proteger dessas hostes malignas, vestindo a armadura do cristão. Se nós estivermos usando essa armadura, com certeza os poderes malignos, as hostes malignas, não terão poder sobre nós. Eu quero agradecer a essa irmã que nos perguntou, espero que tenha entendido, que não existe maldade no céu, mas os anjos, nas hostes espirituais da maldade, estão nesse espaço que nós chamamos de céu, não lá no trono de Deus. Nós temos uma outra pergunta. Esta pergunta também veio de um irmão, e este irmão, ele nos fez a seguinte pergunta: o que é um poste ídolo? Muitas pessoas, já ouviram falar em poste ídolo e não sabem o que é um poste ídolo. Sabemos que existiam altares pagãos, altares onde eram oferecidos sacrifícios aos deuses, especialmente Baal e Aserá, mas ao lado desses altares existiam os postes ídolos. Estes postes eram como que uma coluna. E ali, então, as pessoas ofereciam seus sacrifícios nos altares e nesses postes ídolos, então, faziam ali as suas orações e também as suas invocações aos deuses pagãos, especialmente a Baal. E a Bíblia, nós temos vários textos bíblicos onde Deus mandava que quando determinado povo pagão fosse dominado pelo povo de Deus, deveria ser destruído os altares e os postes ídolos desses deuses pagãos. Aqui em Deuteronômio capítulo 7, no verso 5, nós lemos: porém, assim lhes fareis, derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Essa era a ordem de Deus
quando eles invadissem as terras que havia sido prometida ao povo de Deus e eles dominassem os povos pagãos. Eles deveriam destruir os altares, quebrar as colunas e cortar os postes ídolos. Como eu disse, havia colunas que eram erigidas, chamadas de postes ídolos, e havia também árvores que se assemelhavam a postes, e ali também eles faziam as suas orações e faziam as suas invocações. E então, essas colunas tinham que ser quebradas e os postes ídolos cortados e queimados. Não podia sobrar nada da adoração pagã. Isso era a ordem divina. Hoje, por exemplo, nós temos muitas pessoas que adoram árvores. Eles vão para algum lugar, um bosque, mesmo uma mata, e ali eles fazem as suas orações àquelas árvores. Existe isso hoje, pessoas que adoram árvores. E assim era naquela época. Os altares ofereciam sacrifícios, haviam os postes ídolos, as colunas, e também árvores em semelhança de postes nos quais eles faziam as suas invocações e as suas orações. Aqui em Juízes, no capítulo 6, a partir do verso 25, diz assim a palavra de Deus: Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: Toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhes dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: Quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Aqui nós encontramos então Gideão, que era filho de Joás. Joás era o rei de Israel, mas adorando Baal. Isso aconteceu muito. Reis da nação de Israel erigindo altares a Baal, erigindo colunas, postes ídolos, mas a ordem de Deus foi que o altar fosse derribado, o poste ídolo cortado. Gideão deveria construir um altar e oferecer o segundo boi em sacrifício no altar e usando a lenha do poste ídolo para fazer este sacrifício. E então perguntaram a Joás quem havia feito isso e falaram que tinha sido o filho dele. E por isso o nome de Gideão então passou a ser chamado de Jeru-Baal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Vejam, então, poste ídolo era um local também onde os pagãos faziam as suas orações, as suas preces, e Deus mandava destruir o altar, a coluna e o poste ídolo. Nada deveria ficar de lembrança dos deuses pagãos. Eu espero que eu tenha correspondido à sua pergunta, e você pode ler depois na sua Bíblia, Deuteronômio 7, verso 5, e também Juízes 6, 25 a 32, foi o que eu li, onde fala sobre essa questão do poste ídolo. Mas que nós possamos nos voltar para o nosso Deus, poderoso, soberano, que nós não tenhamos nenhum altar em nossa mente, em nosso coração, onde não esteja a presença do Deus verdadeiro. Que nós não tenhamos nenhum poste ídolo em nossa vida que sirva para que nós nos afastemos do nosso Deus. Que possamos consagrar a nossa vida cada dia no altar do Senhor e possamos ter uma vida de comunhão com Ele,
porque muito em breve Jesus vai voltar e nós queremos estar com Ele nos céus. Que Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado por terem feito as perguntas. No próximo sábado nós voltaremos com mais respostas. Que Deus abençoe a todos.